A gente vai começar pela terra, tá? O tom de terra que vocês quiserem, tá? Anel mágico com 8 pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não puxa tudo, deixa um espacinho, tá? Agora é 2 pontos em cada ponto de base. Que vai ficar 16. Sem escapar, né, Luciana? Sem escapar. 2, 4, 6, 2 em cada ponto, tá? A gente vai ficar com 16 pontos aqui. Agora, um ponto e um aumento. Vou colocar o marcador. Um ponto e um aumento. Até o final. Finalizei. Agora, a quarta volta é um ponto e um aumento. Já fiz um ponto e um aumento. Agora, é 2 pontos e um aumento por 7 vezes. 2 pontos e um aumento por 7 vezes. Ó, 2 pontos e um aumento, já fiz o primeiro. Agora, mais 6 vezes. Fiz as 7 vezes, que é 2 pontos e um aumento, vai sobrar um aqui no final. Aí, finaliza com um ponto baixo. A parte da terra tá pronta. Essa é a parte da terra. Agora, a gente vai arrematar ela e reservar, que a gente vai fazer o vasinho. Corta o fio. Passa na agulha. Agora, como a gente vai arrematar? É com ponto fake. Vem no ponto da frente. Passa dentro dele. Depois, volta com a agulha dentro do mesmo ponto aqui, ó. Que saiu a linha. Ó. Vai ficar um pontinho. Essa minha agulha é grandona. Eu tenho uma menor, mas é mais chatinha de pôr a linha. Arrematou. Pode deixar o fio aqui, que ele vai ficar pra baixo. Vira enchimento. Ou se quiser cortar, também pode cortar. A gente vai fazer a mesma coisa com o vaso. Essa primeira parte, tá? Faz outro desse com a cor do vaso. Finalizei. Ficou exatamente do mesmo tamanho da terra. Que a gente vai costurar os dois depois, só que lá na frente. Agora, a gente vai fazer os 32 pontos, que agora tem 32 aqui. Os 32 pontos na haste.
como que é o ponto baixo na haste. Entra com a agulha por trás do ponto e sai no da frente. Assim, ó. Puxa, faz um ponto baixo. No mesmo ponto que saiu aqui com a agulha, entra de novo, sai no próximo, ponto baixo. Faz em todos, até chegar do outro lado. Os 32, ó. Entra aqui, sai aqui. E fecha com ponto alto. Ou ponto baixo. A gente vai fazer isso nos 32, eu volto quando terminar. Finalizei os 32 pontos aqui na haste. Ó, ele vai dobrar. Agora são 4 carreiras. A carreira 6, a carreira 9, vai ser ponto sobre ponto. 4 carreiras, ponto sobre ponto. Uma. Agora pega normal, ó. Ponto baixo, ponto sobre ponto. Até o final, 4 carreiras. Terminei as 4 carreirinhas. Ficou assim, ó. Reserva ele. Não precisa cortar, tá? Não precisa cortar o fio. Esse que eu usei foi o 22,18, ó, pra fazer o vasinho. Reserva, que a gente vai fazer agora as folhinhas. A folha, eu peguei esse aqui, ó. 5767. A folha são 11 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. Volta, pula a primeira correntinha e a partir da segunda, volta fazendo ponto baixíssimo nas 10 próximas. Volta a carreira toda fazendo ponto baixíssimo. Terminei aqui. A gente não vai trabalhar nessas correntinhas aqui que normalmente a gente trabalha. Vira a peça. Ó, tem as alcinhas. É nessas alcinhas aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Pula a primeira, a partir da segunda, ela é apertada, normal, tá? Força um pouquinho que vai. Um ponto baixo, já vai arrematando esse fio aqui que a gente iniciou. Um ponto baixo, um meio ponto alto. Um ponto alto. Três pontos altos duplos, é aquele que dá 2 voltinhas na agulha. São 3. Esse aqui já pode deixar pra lá, que a gente vai cortar ele. 2.
3 ponto alto duplo, um meio ponto alto, que é o que puxa tudo de uma vez. Aí, errei. Errei. Depois do 3 ponto alto duplo, 3 ponto alto duplo é um ponto alto. Aí, o meio ponto alto. E um ponto baixo. Finalizei aqui. Aqui nessa última alcinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Na curvinha aqui, ó. 3 pontos baixos. Ó a correntinha que a gente fez no começo. A gente vai fazer na alcinha de trás aqui dela, tá? Na alça de trás. Tá aqui atrás, ó. A gente vai repetir. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. E um ponto alto. 3 ponto alto duplo. Ui. Dois, mais um ponto alto duplo. Depois o ponto alto duplo é um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Minha linha deu um nó aqui, mas vai dar pra fazer esse aqui. Um ponto baixo. Como a gente trabalhou naquela alcinha de trás que eu mostrei, vai ficar a correntinha bem no meio da folha, ó. O detalhe, que bonitinho que fica. Nesse primeiro pontinho aqui, ó, nessa alcinha, faz um ponto baixíssimo nela. E agora faz 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pula a primeira, a partir da segunda, volta fazendo os pontos baixíssimos. E a gente vai repetir exatamente o que a gente fez na outra folha. Exatamente. Vou finalizar a minha folha e eu volto com vocês quando eu finalizar. Fiz a minha folhinha. No último pontinho aqui, faz mais um ponto baixo. E na outra aqui, um ponto baixíssimo. Corto o fio. E arremata. Tá aqui as folhinhas, ó.
A gente vai fazer agora o miolo. O miolo amarelo, anel mágico, com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos. 6 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. 4, 5 aumentos. 6. A gente vai ficar com 12 pontos aqui. Fecha bem fechadinho. Agora, ponto sobre ponto, são 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai ficar assim, ó. Corta o fio, arremata com ponto fake. O ponto fake entra no ponto da frente. Depois entra no ponto que saiu a linha, no mesmo ponto aqui, ó. Que saiu a linha. Ó, vai ficar um pontinho. Vira do outro lado. Passa a agulha aqui nos pontinhos. Essa agulha grande, né? Pra que uma agulha grande desse tamanho? Pode ser uma menor. Passa por trás. E tá aqui a primeira parte do miolo. Não precisa cortar esse fio, não. Porque a gente vai deixar ele aqui dentro depois. Ele vai virar enchimento. A mesma coisa a gente vai fazer agora com a linha verde. Só não arremata, tá? Faz a mesma coisa, mas não corta o fio ainda. Agora, a gente vai fazer o miolo verde. É o anel mágico com 6 pontos, mas antes deixa uns 30 centímetros de fio, 40 mais ou menos. Aí sim, a gente vai fazer o anel mágico, tá? Deixa o fio. Vamos terminar de fazer ele. Eu volto depois que finalizar. Finalizei o miolo verde. Pode cortar o fio. Pode cortar o fio e arrematar com ponto fake, igual a gente tava fazendo nos outros. Entra com a agulha no ponto da frente. Entra no mesmo, aqui onde tava saindo o fio. Ó.
Passa por dentro aqui. Passei por dentro. Esse, a gente vai entrar, põe ele na agulha, que a gente vai passar ele por dentro do anel. Ó, tá aqui. O fio tá aqui, aqueles 30 centímetros que a gente deixou, 30, 40 centímetros. Entra, passa com ele por dentro do anel. Opa, cadê o anel? Aqui. Ó, por dentro do anel, puxa ele. Ficou assim. Não corta esse também, tá? Todos esses fiozinhos que sobra, vira enchimento no final. Sempre vira enchimento. Daqui a pouco vocês vão ver o que a gente vai fazer com isso aqui, tá bom? O arame que eu vou usar é esse aqui. Eu não lembro se ele é 16 ou é número 18. Vai ser mais ou menos uns 12 centímetros de arame. Vou cortar aqui, ó. 13 centímetros, mais ou menos. Cortei ele. Na ponta, faz tipo uma argolinha aqui, ó. Ó. Agora eu vou dobrar ele assim, pra ele ficar dobradinho. E a gente vai colocar ele no miolo verde. Dentro do anel do miolo verde. Aqui, ó. Dentro do anelzinho do miolo verde. Tá vendo? Eu vou usar essa 793. Depois eu vou usar a cola quente também. Põe os pinguinhos. Envolve a lã. Agora eu vou unir o miolo verde com o miolo amarelo. Ó, vou unir e vou juntar os dois pontos. Pega um ponto do amarelo e um ponto do verde. E puxa o fio branco das pétalas, ó. Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. 2 pontos altos duplos, é aquele que dá as 2 voltinhas no mesmo ponto. No mesmo ponto. Um ponto alto duplo, mais um. Três correntes. E um ponto baixíssimo, no mesmo ponto. Agora, no próximo ponto, junta, ó. Ponto com ponto. Puxa. E faz um ponto baixíssimo. Sobe as 3 correntes. 1, 2, 3. Ponto alto duplo
no mesmo buraquinho. Um, dois, três correntes. E um ponto baixíssimo. Duas pétalas. Vai pro próximo, ó, próximo e próximo. Ponto baixíssimo. E faz de novo as pétalas. Vou fazer mais uma com vocês. Uma, duas, três correntinhas, ponto alto duplo no mesmo ponto. Outro ponto alto duplo. Três correntes. E fecha com ponto baixíssimo. Ó. Próximo ponto. Ponto baixíssimo. Pega as duas de novo aqui, ó. Puxa. Ponto baixíssimo. Antes de finalizar as duas últimas pétalas, quando tiver um pedacinho aqui assim, ó. Quando tiver aqui, eu volto. Ó, chegando próximo aqui de fechar com as pétalas, eu vou pegar todos esses fios que eu falei pra vocês, não arremata, e vou colocar tudo dentro do miolo. Eu não vou colocar enchimento. Se vocês têm enchimento e quiser colocar enchimento aqui no miolo, pode colocar. Eu não vou colocar, tá bom? Coloquei tudo pra dentro, agora eu vou finalizar minhas pétalas. Então, vai pro próximo. Pega os dois. Faz o ponto baixíssimo. E finaliza as peças, tá? As pétalas. Finalizei minha última pétala. Corto o fio. Passa ele pra trás. Ó. Passa ele pra trás, dá um nozinho aqui. Eita, escapou. E coloca ele pra dentro do miolo. Colocou pra dentro do miolo, corta ou empurra ele com algum palitinho, com alguma coisa pra dentro do miolo, tá? Assim, ó. Empurrou pra dentro do miolo.
Marca aqui, ó, 2 dedinhos e coloca cola. Agora, com cuidado, enrola o fio verde aqui, para não aparecer o arame. Ó. 2 dedinhos. Agora, o arame, a gente vai colocar entre as folhas. Dá uma enroscada aqui no arame, no meio das folhas. Cuidado para ele não desfiar o fio. Ó. Passei. Passo uma colinha. Segura. Segura um pouquinho e a gente vai continuar enrolando. Dá uma seguradinha. Como tá ficando. Deixa um pouquinho para dar uma secada nessa cola. Agora você vai ver qual é o tamanho que você quer o cabinho da sua flor. Mede aqui mais ou menos, ó, onde você quer que fica. A minha eu quero aqui. Termina aqui onde tá o meu dedão, ó. Então, nessa parte aqui, ó, eu vou dobrar o meu arame. Eu dei uma aquecida agora na minha cola quente. E o que eu fiz? Eu cortei um pedacinho de... É copinho plástico. Eu cortei esse fundo aqui, mas ficou muito pequeno, depois eu cortei outro. E minha cola tá pingando. A gente vai colocar no fundo. E vai colocar ele aqui no fundo para ficar firminho. Colocou para ficar firminho. A flor corta. Passa pela terra, ó. Passa pela terra. E coloca mais cola. Eu vou colocar bastante.
E vou encaixar. Deixa eu já cortar isso aqui. Eu ia usar como enchimento, que nem eu falei pra vocês, mas não precisa, não. Encaixa a florzinha. Precisa cortar mais um pedacinho. Que eu calculei errado. Ó. Deixa ela encaixada aqui. Segura um pouquinho. Põe mais pra cima aqui a terra. Pra ela ficar no meio, ó. Bem no meinho. Deixa secar. A hora que secar, a gente vai fechar. Ó. Ainda não tá seca, seca, seca não a cola. O certo é deixar secar bem sequinha. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o primeiro ponto do vaso com um ponto da terra, ó. E faz um ponto baixo. Um ponto do vaso. Um ponto da terra. Essa parte é um pouquinho chata, mas não é difícil não, ó. De novo, um ponto do vaso. Um ponto da terra. Um ponto baixo. Ponto do vaso. Ponto da terra. Vaso. Terra. Como é a mesma quantidade de ponto no vaso e a mesma quantidade de ponto na terra, vai dar certinho os pontinhos, ó. Vaso e terra, ó. Vaso e terra. Faz até deixar um espacinho, tá? Pra gente poder colocar um enchimento. Cheguei próximo do final aqui, ó. Bem próximo do final. Agora eu vou colocar o enchimento. Empurra com o dedo para ficar ali atrás em volta do arame. Vai ajeitando para ficar em volta do arame. Esse plástico que eu arrumei, ele é meio molinho. Era bom se tivesse uma plaquinha de acrílico. E ele ainda ficou meio tortinho, ó. Uma plaquinha de acrílico ou um papelão um pouco mais grosso, ó. Ou um papelão um pouquinho mais grosso.
Não coloca muito, não. Para não abrir os pontos. Senão os pontos vai ficar aberto, aí fica aparecendo o enchimento, sabe? A gente não quer que fique aparecendo o enchimento. A gente quer que os pontos fiquem bem fechadinho, bonitinho, ó. E senão estufa também a terra. Eu fiz um outro, ó. Não fica feio também, não, mas não fica legal, né? É bom que a terrinha fica mais pra baixo um pouquinho assim. Igual tá essa aqui, ó. Não tá muito pra cima. Então, coloquei o enchimento. Agora, essa parte tem que fazer um pouquinho, com um pouquinho de mais cuidado, pra não ficar puxando o enchimento. Mas agora, ó, até facilitou um pouquinho, ó. Pego um ponto, pego outro ponto, deixa eu ajeitar a mão aqui. Um ponto, um outro ponto, puxa ponto baixo. Um ponto. Outro ponto. Ponto baixo. Vou terminar aqui o meu. Fazer até o último ali. Finalizei a volta toda. Daqui, vocês já podem arrematar o fio com o ponto fake ou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo aqui. Eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo para a terra ficar um pouquinho mais para baixo. Então, são 32 pontos, então a gente vai fazer 32 pontos aqui. Outra opção, ó, eu tô fazendo aqui os 32 pontos, né? O que vocês podem fazer também é depois dessa carreira, fazer mais uma carreira só pegando na alça da frente, que ele vai dar uma caidinha assim. Só se quiser fazer alguma coisinha a mais, mas não tem necessidade não. Já podia ter parado ali onde eu parei. Mas vamos fazer mais uma para vocês verem como que vai ficar. Então, dá para fazer lembrancinha do Dia das Mães, lembrancinha para algumas outras datas. É bem bonitinha. Se for fazer de monte, eu indico que compre as plaquinhas de acrílico que vende em bazar, que vende de bastante, sabe? Apesar que tem um bazar que eu costumo ir, eles vendem de 5, pacotinho com 5. Mas tem com mais também. Isso é se você tem algum lugar perto para ir, né? Se não, faz o que eu falei, vê se tem algum acrílico em casa que dá para cortar, ou uma garrafa PET retinha, ó, fiz a volta toda. Ó como que ficou. Aí fica dobradinha pra fora, bonitinha. Corta.
Pega minha agulha enorme. Que não tem como errar o buraco dessa agulha. Passa no ponto da frente. Volta pelo mesmo buraquinho aqui, ó. Que entrou. E vai ficar um pontinho aqui, ó. Que bonitinho. Igualzinho, ó. Aí passa pelos pontos aqui. Por baixo. Essa agulha aqui é boa só pra passar a linha mesmo. Porque pra arrematar não é legal, não. É que minha outra tá guardada. Ó, passou? Cortou? Corta mais um pouquinho. Aí. Pronto. Tá pronto o nosso vasinho. Dá uma ajeitadinha nele. Aí, ó. Uma dica que eu não me atentei para poder falar para vocês durante a confecção. Quando for fazer essa emenda aqui, ó, deixa para trás. Na hora que for começar a costurar, põe tudo para trás. Pra ficar aqui. Mas não dá diferença nenhuma, tá vendo, ó? Fica bonitinha, certinha, fica em pezinha. Se quiser colocar ela pro ladinho, pro outro ladinho, dá pra fazer também, sem problema nenhum. Eu vou fazer um outro vídeo que você pode fazer exatamente igual dessa parte aqui pra baixo, só que vai ser essa florzinha aqui, ó. A princípio eu ia fazer ela, mas depois eu acabei fazendo a margaridinha. É essa florzinha aqui, ó. Essa aqui é um lilás, mas aí pode fazer... Ah, minha outra agulha aqui, ó. Que eu falei que tava guardada. Mentira, tava aqui. Só que ela é ruim, mais chatinha de colocar, ó. Mas pra passar o fio, ela é uma belezinha. Aqui, ó. A florzinha. Essa florzinha aqui. É facinho de fazer, mas eu vou fazer um vídeo à parte dela. Que é a florzinha. Essa parte aqui de baixo, ó. Que fica nela. E a folhinha. A folhinha é a mesma. Tá certo? Muito obrigada para quem fez. Muito obrigada quem ficou comigo aqui até o final. Eu espero voltar bem mais vezes aqui para postar passo a passo para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Curte meu vídeo, compartilha, comenta, que eu vou ficar muito contente. Tá bom? Deus abençoe. Beijo.